Então eu estou pegando essa base de dados aqui, que é de uma empresa fictícia, do livro Multivariate Data Analysis, da sexta edição. Aí o nome da empresa é Hatco, com dados que foram extraídos a partir de experimentação. Essa base de dados foi usada em versões passadas do livro-texto e tem uma forma simplificada de variáveis para quase todos os tipos de aplicação de técnicas multivariadas, inclusive a modelagem de equações estruturais. O banco de dados consiste de 100 observações e 14 variáveis, e 3 tipos de informações estão presentes: a percepção quanto à empresa, os parâmetros de compra e as características de compra. Cada uma dessas variáveis media entre extremamente ruim e extremamente bom algumas das características da empresa. Então, por exemplo, velocidade de entrega, o preço, né, dos produtos, a flexibilidade dos preços, a imagem da empresa, como ela propõe o serviço em relação aos seus fornecedores, força de vendas, né, e a qualidade dos produtos oferecidos. Uma outra característica era os resultados da compra, que seria o quanto o produto volta a ser comprado e o nível de satisfação quanto ao produto. E depois, algumas variáveis que não vão entrar no nosso modelo, seriam a 8, a 11, a 12, a 13 e a 14. Então, são 5 variáveis, excluindo-se das 14, tornam igual a 9, considerando aquela taxa de 10 observações por variável, nós precisaríamos de 90 e nós temos 100. Portanto, apesar de estarmos abaixo daqueles 200 mínimos necessários, a gente teria uma justificativa ainda para aplicar essa base de dados. Então, eu já preparei ela como um arquivo separado por vírgulas. Os dados originais estão aqui, ó. Então, do X1 a X14, de 100 observações, 100 clientes. Está aqui já dentro do Jasper. Note que a gente não tem um ponto de partida. Eu vou, por outro lado, propor algumas relações. Eu poderia chamar um conjunto de variáveis mais próximos de algo como estratégia. Portanto, eu chamaria então um construto de estratégia. Estratégia seria explicada por rapidez da entrega, que seria a variável x1, o nível de preço, que seria a variável x2, a flexibilidade do preço, x3, e a qualidade do produto, x7. O que soa bastante razoável. Uma outra informação era com relação à imagem, ou seja, o quanto que o cliente percebia a empresa. A X4, por exemplo, media a imagem do fabricante e a X6 media a imagem da venda. E ainda um outro que era de fidelidade, praticamente explícito em algumas variáveis, ou seja, a variável X9, por exemplo, ela indicava quanto havia de recorrência de compras nessa empresa, enquanto a X10 media o nível de satisfação desses clientes. Mas como fidelidade é algo mais amplo do que apenas recorrência e nível de satisfação, dificilmente explicado por variáveis mensuráveis apenas. Estou recorrendo aqui aos demais construtos. E aí, por fim, o uso então dessa empresa vai ser o quanto que ela tem de fidelidade, mais a variável de serviço, né, que era o quanto eu percebo como importante o serviço que essa empresa oferece. Então, aqui a variável uso sendo um construto e uma variável mensurável para a sua medida. Por fim, qual que é a relação entre estratégia e imagem? Será que eu mudar minha estratégia implica mudanças na minha imagem e vice-versa? Será que se eu mudar minha imagem vai implicar em mudanças na minha estratégia? Esse é o modelo que eu inicialmente propus aqui como um modelo de equações estruturais. E aí eu usei os valores brutos, pedi os índices de ajuste, pedi o diagrama de caminho, as opções do modelo eu deixei todas as padrões marcadas,
e as que não são padrão eu deixei desmarcado, usando as cargas fatoriais. E o método de estimação, o Maximum Likelihood, que é o máximo verossimilhança, com a matriz esperada e os valores de erro padrão. E aqui então vamos direto ao modelo. A gente tem aqui um modelo que possui uma estrutura, né? Então a estrutura está aqui, olha, dá para ver claramente a junção de três principais construtos. Tem um outro construto, mas ele é um construto mais exógeno. Então os construtos endógenos estão aqui representando o núcleo estrutural do modelo, né? E são medidos a partir desses valores periféricos. Então nós temos aqui as cargas fatoriais padronizadas em termos de uma das variáveis. Então a x1 aqui foi escolhida para padronizar o modelo. Então aqui em imagem a x4 foi escolhida e assim por diante. Eu fiz também uma variação aqui, então um novo modelo, a partir da análise dos índices de ajuste do modelo 1. Tá? Vamos olhar aqui o modelo 1. Então nós temos algumas medidas de ajuste aqui, né? Então eu vejo, ele dá medidas de adequação, alguns testes de hipóteses e depois outras medidas complementares, tanto do modelo 1 quanto do modelo 2. Com relação ao modelo 1, então nós vamos ver aqui que o índice quadrado, que ele vai mostrar a discrepância entre o modelo proposto pelo pesquisador e o modelo sugerido pelos dados, ou seja, é o modelo do diagrama de caminhos com o modelo estimado. Ele pede para que esse p-valor disso seja maior do que 0,05. Vamos ver lá o nosso caso. O nosso caso, o teste está dando menor. Então, ele rejeita. Apesar de estar bastante razoável o modelo, tanto um quanto no outro, ele rejeita aquela condição que nós esperávamos. Ou seja, significa que a gente não rejeita a hipótese nula quando o p-valor é maior do que 0,5. No caso aqui a gente está rejeitando a hipótese nula, né? Um índice não é suficiente para a gente estabelecer um parecer sobre os resultados, nós vamos olhar para os demais. Ele dá também Q quadrado dividido pelos graus de liberdade. E ele vai falar que entre 1 e 3 é bom. Só que lá no nosso caso, ele não dá, né? Então, vamos pegar aqui o valor do modelo 1, 286 dividido por 22. Ele está dando 13. E ali ele vai dizer que até 5 o ajuste seria razoável. Vamos ver o modelo 2, né? O modelo 2 é 205 dividido por 16. Ele melhorou um pouco, mas ainda não foi suficiente. O que mais de ajuste a gente pode notar? A gente pode olhar aqui o RMSEA, né, que é o erro quadrático médico de aproximação. Ele vai falar que valores menores do que 0,08 possuem ajuste razoável e menores do que 0,05 é muito bom o ajuste. Olhando lá os nossos dados, o RMSEA está como 0,347 e 0,344, ou seja, valores muito altos. Realmente está confirmando que o modelo, apesar de ter tido convergência e aparentemente bem executado, ele não tem muita representatividade a partir dos dados. Um outro índice é o GFI. Vamos ver aqui, o GFI está aqui, ó. Units of Fitness, ele está dando o valor de 0,611 e 0,682. E ele pede valores acima de 0,9, ou seja, também não atingimos esse valor. O AGFI é o GFI ajustados pelos graus de liberdade. Ele não faz o cálculo ali, seria maior ou igual do que 0,9. O AGFI a gente não tem aqui, ó, você pode notar. Depois, o NNFI, 0,501, 0,544, e ele pede um valor maior do que 0,9.
outro critério de qualidade que está indicando que o modelo talvez não esteja adequado. Mas há mais aqui. O CFI, valores acima de 0,9, que indica índice de ajuste comparativo, ou seja, ele mostra em que medida a qualidade do ajustamento do modelo proposto é melhor que o modelo de base. Aqui, ó, 0,695, 0,739. E por fim, né, o PGFI seria um índice de parcimônia, né, de 0,417 e 0,416 contra um esperado de 0,670 e 0,50. Ou seja, em termos de parcimônia, o nosso modelo está adequado. Em termos de índice absoluto, nós testamos todos eles e não foram bons os resultados, além do que os incrementais. Então, aqueles 3 conjuntos de medidas não validaram o nosso modelo. Então, nesse ponto, o que a gente precisaria fazer? Refazer o modelo todo. Algumas estratégias possíveis seriam a gente olhar, então, se há um desvio padrão muito grande dentre os valores, não é o caso, né? A não ser aqui de valores residuais. Então, note que aqui é o nível de uso, ele é um valor muito discrepante, né? Ele tem um valor muito alto. E por isso que no modelo 2 a gente já tirou ele. E realmente houve uma melhora, né? Aqui no modelo 2 a gente vai notar uma melhora. Os valores estão muito mais equilibrados. Talvez ainda alguns altos, né? Por exemplo, como produto, qualidade e rapidez na entrega. Mas nada muito comparado àquele. Uma última condição é observar correlações muito altas. Então agora sem ela o modelo ficou com correlações mais baixas, tirando essa de delivery speed. Então a gente vai tirar ela aqui, ó, no modelo do modelo 2, né? E só, na verdade. Vamos ver o que a gente vai conseguir a mais desse modelo aqui. Então modelo 3, agora com as covariâncias todas menores, olha, né? O modelo 3 está apresentado aqui. E os seus índices de ajuste, a gente pode agora comparar se eles melhoraram ou não. O RMSEA, a gente precisava menos de 0,05, olha, ele abaixou de 347, ele foi para 257, então melhorou realmente o modelo. O SRMR também precisava ser mais baixo, ele melhorou, só que ele precisava ser abaixo de 0,05 também, né? A gente chegou num valor aqui mais baixo, mas ainda não suficiente. Os valores aqui de o CFI já quase chegando no 0,9, ó, 0,823. Depois o GFI já de 611 ele foi para 856, quase dentro do limiar. Então perceba que nesse trabalho de tentativa e erro, tentando achar o melhor modelo, né? O que a gente poderia continuar a fazer era olhar aqui agora, por exemplo, olha, no modelo 3, em termos de variância, o menor está sendo aqui, ó, o nível de satisfação. Então as variâncias negativas a gente pode considerar excluir. Então a gente poderia excluir aqui a satisfação e explicar fidelidade apenas a partir da estratégia e imagem, que ficaria o modelo 4 agora. O modelo 4 foi estimado. Ele mostrou já uma coisa aqui de cara melhor. Olha, ele está, apesar de que o primeiro índice do Q quadrado tivesse sido menor do que 0,05, o Q quadrado dividido pelos graus de liberdade de 29 de Q quadrado dividido por 5 graus de liberdade, que está bem próximo aqui do que ele chama de razoável. Ele aumentou bastante aqui o CFI, de 0,695 a gente foi para 0,890. O RMSA, veja que a gente agora conseguiu diminuir um pouco mais, foi para 0,219. O SRMR 0,116, diminuiu bastante, tá, com relação ao valor anterior. O GFI
Já passamos o limiar, 0,911. Enfim, o modelo melhorou de forma significativa. A gente pode olhar aqui agora os parâmetros do modelo 4 e verificar, olha, que tem ainda o nível de preço como um valor negativo de resíduo de variância, o que é um indicativo que o modelo pode melhorar um pouco mais. Uma nova possibilidade seria agora excluir a variável nível de preço. Vamos fazer isso no nosso modelo 5. Ele executou. Modelo 5, ele já atingiu o p-valor esperado. Então ele já atingiu esse critério aqui, p-valor maior do que 0,05. Ele com certeza atingiu aqui 1,600, entre 1 e 3, que a gente diria que era um bom ajuste. O CFI passou de 0,9, assim como o TLI, assim como o NFI, assim como o GFI. O RMSEA caiu para 0,08, próximo do ajuste razoável. O SRMR 0,02, que é menor do que o 0,05. Então perceba que a gente conseguiu fazer um bom ajuste com o modelo. E a gente agora pode olhar de forma mais particular os parâmetros do modelo 5. Veja que não tem mais variâncias negativas e as matrizes de covariância, todas com valores baixos. Dando uma olhada agora no modelo 5, nós vamos agora ver claramente as relações, ou seja, aqui está o modelo estrutural, tá? Aqui está o modelo estrutural. Ele é explicado por uma variável também na forma de um construto, mas ela é exógena, né? Para explicar a relação entre estratégia e imagem. Ou seja, a relação entre estratégia e imagem ela é negativa. Ou seja, quando você melhora essa estratégia, significa que você vai depender menos de imagem. E a fidelidade está mais relacionada com a imagem do que com a estratégia. Então, se você fosse decidir, com base nesses dados, aplicar em melhorar o preço ou melhorar a qualidade do produto, você conseguiria 6 vezes mais efeito melhorando a imagem do fabricante e a imagem da força de venda, que é o principal resultado aqui do modelo. Um modelo bastante interessante, e a gente conseguiu refiná-lo mesmo sem um suporte teórico.